Nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica rápida, expandida do que eu coloquei recente lá no Instagram. Recente, Anthropic falou que não vai mais limitar, né, o Cloud-P com relação ao uso a partir da assinatura. O Cloud-P é quando você faz uma solicitação via bash, uma requisição, né, via comando, para você poder chamar uma sessão dentro do Cloud Code. Então, por exemplo, você pode ter um script Python, e esse script Python ele faz uma chamada via terminal de Cloud-P. Com isso, você tem uma chamada dentro do Cloud Code. E você pode fazer isso dentro do próprio Cloud Code. Então você usa o Cloud Code para conversar com o Cloud Code. E tem várias outras aplicações, né? A informação que a Anthropic deu ontem é que eles iam pegar tanto o SDK quanto o subprocesso do Cloud-P e iam separar da assinatura. Então, hoje o uso, quando você faz um uso de Cloud-P ou SDK, enfim, e você tem a assinatura Max lá, ele vai utilizar os teus tokens da assinatura. Eles iam separar isso. Por quê? O pessoal está utilizando o Cloud-P e SDK para fazer aplicações externas. Então o cara vai lá e desenvolve uma aplicação que ele vai vender para alguém, enfim, e daí ele fica fazendo chamada através de SDK ou Cloud-P. E daí isso fere a assinatura, né, dos planos. Mas no caso, esquecer dessa parte que você pode contornar, né, o uso, o legal é você usar dentro, vamos dizer assim, dentro do teu desenvolvimento, que é como que eu uso. O Cloud-P eu uso para mim no meu sistema de memória. Então, quando eu utilizo o Cloud-P, eu jogo aquela solicitação para background. Então, ele não fica ali para mim na tela. Então, eu faço uma cópia de toda a minha sessão, de todas as informações da sessão do Cloud Code e jogo ele para poder trabalhar com memória. E isso é feito através de um subprocesso do Cloud-P. Não vou entrar no mérito da memória aqui, que senão ficaria uma coisa muito complexa, né? Só a ideia desse vídeo aqui é uma extensão do que eu mostrei ali no Instagram, que é para você entender como que você pode utilizar o Cloud-P e que geralmente o agente do Cloud Code não sabe que isso existe. Então, isso é muito comum. Muitas das coisas que você vai desenvolvendo, o agente não sabe porque não tem no prompt de system dele. Então, por isso que é legal, quando você vai fazer alguma coisa com o teu agente de IA, você conversar com ele. Você falar para ele que você vai conversar com ele. E depois que você desenvolver aquela ideia, falar para ele fazer alguns testes, você fazer um processo de autodescoberta. Eu coloquei esses 3 prompts aqui, né? No caso, quem me conhece sabe que eu sou contra fornecer prompts prontos, né? Eu coloquei aqui só para facilitar a explicação, porque foram os 3 que eu utilizei num videozinho rápido que eu fiz pro Instagram, coloquei lá no TikTok também. Então, a ideia não é você copiar literalmente esses prompts aqui. A ideia é só você entender como conversa com o teu agente e a partir dessa conversa você faz uma autodescoberta. E a partir dessa autodescoberta você pode criar várias coisas, como uma skill ou como qualquer outra situação, tá? Então, a gente vai conversar aqui com o Cloud Code. Basicamente, essa é a ideia da mensagem, né? Então, para ele fazer um teste e a gente utilizar comandos no terminal que seja o Cloud-P. E daí, ele fazendo isso, ele vai fazer uma conversa com ele mesmo, tá? Ele mesmo vai se chamar e vai utilizar multiturno, né? Então, a gente vai pedir para ele fazer essas interações e trazer as respostas para comprovar que está funcionando, né? Então, para ele comprovar é super simples, é só ele falar coisas que fornecendo na primeira mensagem, por exemplo, um objeto, uma cor, sei lá, e daí na segunda mensagem ele perguntar aquilo. Você vê, tecnicamente falando, você não precisa ser um programador e entender o que está acontecendo por trás. Tu vê que a explicação aqui está extremamente natural e esse é o ideal para você conversar com o teu agente de IA. Esqueça que você tem que, por exemplo, eu preciso ter um conhecimento avançado disso, eu preciso ser um programador, eu preciso estudar programação. É claro que quem entende de programação, quem entende de lógica de programação, consegue executar as coisas com a agente de IA de uma forma mais eficiente. Mas esses vídeos que eu faço, dando essas dicas, é basicamente o mesmo método que eu sempre utilizei para ensinar qualquer coisa. Se olharem cursos antigos meus de servidores, de SEO, você vai ver que a forma como eu gosto de explicar as coisas e que eu acho que é a melhor forma de você aplicar no teu dia a dia
é você aplicar com a forma mais simples possível, sem você ter que ter um conhecimento avançado na área. E com agentes de IA, do que eu conheço de tecnologia e de ferramentas, é onde isso melhor funciona, porque você fala com o teu agente de IA com linguagem natural, super simples, e ele vai entender para você. Ele vai descascar a laranja, ele vai fazer a limonada. Você só vai começar a conversar com ele e dar uma ideia inicial. E a partir dessa ideia inicial vai surgir outras coisas. Porque, por exemplo, o próprio Claude-P, me perguntaram lá, mas o que é isso? Para que funciona isso? Onde que eu posso usar? Ao invés de eu pegar e fazer um vídeo tecnicamente complexo, a melhor forma que eu acho de cada um entender a grande utilidade do Claude-P é só eu te dar uma introdução de como que você vai conversar com o teu agente de IA para ele poder fazer os testes e descobertas e retornar para ti quais foram as descobertas dele. E daí, cada um, dentro da sua forma de trabalho, dentro da sua forma de agir no teu dia a dia, vai entender, legal, dá para eu aplicar isso aqui para X situação, para Y situação. Por isso que eu sou contra justamente a ficar dando prompts prontos. Porque se eu te dar um prompt pronto, aquele prompt só vai funcionar para uma situação. O ideal é não ter prompts prontos. É só você ter a ideia. Faça mais ou menos assim e conversa com ele. Eu te dou, digamos, 10, 15, 20% da ideia de como que aquilo inicia. E a partir daquilo você vai conversar com o teu agente de IA e você vai crescendo e vai evoluindo e vai se multiplicando. Porque a IA está aí, principalmente a IA do meio de 2024 para cá. Essa IA moderna, ela veio para possibilitar que você consiga se multiplicar, né? Então você consegue fazer hoje em horas o que você levaria dias, em dias o que levaria semanas, e em semanas eu desenvolvo coisas que eu não faria em anos. Eu tenho um gasto médio nos projetos que eu faço, tanto para mim quanto para cliente. Aqui na empresa a gente faz muita coisa, de 1,5 bilhão de token por dia, é muita coisa. Até inclusive no início desse ano, eu fiz até uma pergunta para um dos agentes e ele me disse que os últimos 3 meses a gente tinha gasto 30 bilhões de token. Nesse ano de 2026 a gente está gastando bem mais, porque é muita coisa rodando ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá para essa prática aqui, tá? A gente vai conversar com o Claude para ele fazer essa descoberta. Eu vou copiar e vou colar esse mesmo prompt aqui, porque é a ideia, tá? Vocês veem que o meu aqui, se você olhar a data de hoje, né, 16 de junho, o meu Cloud Code está bem desatualizado, porque eu não atualizo o Cloud Code sempre que lança uma versão. Quem percebeu essa versão .117 na época, deve se lembrar que teve um grave problema de cache. Então estava quebrando muito o cache no Cloud Code. Eu até desenvolvi uma ferramenta que eu não vou aprofundar muito aqui, senão foge muito do escopo, mas eu desenvolvi uma ferramenta que eu consigo medir o quanto de cache está sendo utilizado, está sendo lido, cache hit dentro do Cloud Code. Porque quando você manda uma mensagem no Cloud Code, aquela mensagem, quando ela se repete, por exemplo, prompt system ou qualquer mensagem histórica, ela identifica aquele bloco que ele se repetiu e ele utiliza cache. O cache gasta 10% do custo. Então o Cloud Code gerencia isso automaticamente. Só que algumas determinadas versões quebraram isso. Então eu acabei travando na 117 porque foi que melhor corrigiu essa situação, e eu fiz um sisteminha que controla para mim todas as mensagens que vai para Anthropic. Eu controlo para ver se quebra cache ou não, mas enfim, vamos seguir aqui. Então a gente vai dar vamos dar esse primeiro prompt aqui para ele. Essa minha janelinha aqui tá meio deficiente. Esse sisteminha aqui é um sisteminha novo que eu fiz. Pra você ter ideia, né? Esse sisteminha aqui... Eita, tá até bugando aqui. Esse sisteminha aqui... Pera aí. Vou colocar esse aqui pra cá. Bugou de vez. Bugou totalmente, pronto. Esse sisteminha aqui, inclusive, ele é um sisteminha de um arquivo só. Ele é um whiteboard, porque fatalmente eu faço muito vídeo assim para fazer um tutorial para um cliente, explicar uma coisa para outro, fazer às vezes uma consultoria, enfim. E eu gosto de ter as coisas visuais. E esse whiteboard que eu fiz aqui, ele no caso tá preto, né?
mas ele tem aqui o quadro branco e o quadro de leitura de papel, né? Eu fiz ele todo no Cloud Code e ele é um arquivo só. Ele é um HTML autocontido. Mais pra frente eu vou ver se eu faço um videozinho falando sobre isso. Mas vamos lá, eu não vou conseguir copiar esse daqui inteiro porque eu acabei de perceber que eu tô com um bug no Ctrl C aqui. Nesse meu whiteboard, eu não tinha percebido isso. Então a gente vai escrever aqui, pegando o meu histórico anterior. Tá aqui, ó. Exatamente. Ó. Então faz um teste para mim, usando um comando no terminal, que é o close-p, e vai fazer uma chamada de subprocesso, tá? Com isso, você vai conseguir, tu vê que eu converso com um agente de IA, exatamente como se estivesse conversando com uma pessoa que estivesse aqui do meu lado. É assim que funciona melhor. E essas dicas que eu vou dando para vocês aqui, muitas delas são assim, palavrinhas-chave, aquele ajuste do parafuso certo, que você faz um ajuste certo e que funciona bem. Então são determinadas palavras, determinadas formas que você conversa com um agente de IA, eu venho percebendo que funciona melhor e eu vou compartilhando nesses vídeos. Que a minha ideia profunda realmente, esse tempo eu estava conversando com o pessoal aqui da empresa, é que, sério, eu quero que todo mundo consiga usar o básico, não precisa fazer um uso extremo, não precisa fazer um uso necessariamente no Cloud Code. Aqui esse vídeo é um vídeo Cloud Code porque é um Cloud-P. Mas a minha ideia é que todo mundo consiga usar IA no seu dia a dia de forma, no mínimo, básica. Mas não é o básico como acha um lugar para mim, faz uma foto engraçada. Não é esse uso básico, não é esse uso sem sentido. É o uso básico, o que eu considero básico é você se multiplicar. Então você tem uma atividade no teu dia a dia, seja no teu dia a dia lazer, ou seja no teu dia a dia trabalho, que você demora horas. Se você fizer utilizando IA e demorar minutos, é isso que eu acho que é o ideal. Se você tem coisas que se levava dias e semanas e você faz em um dia, é esse uso que eu acho que é o ideal da IA básico. Então, esses vídeos que eu vou colocando é nessa minha intenção, dentro do meu tempo que eu tenho aqui de correria do trabalho, que é muita coisa. A IA me trouxe muita possibilidade de fazer muita coisa mesmo, mas acaba que tá muito corrido, porque fica muita coisa para mim, muita coisa para cliente, enfim. Mas vamos lá. Continuando aqui. Então, eu tô falando pro Cloud que ele vai utilizar o "-p". Eu vou fazer esse vídeo aqui diferente do que eu fiz lá no Instagram. Se você gosta de uma coisa super pequena, veja o vídeo do Instagram, que tem 3 minutos e é a mesma coisa desse daqui. Só que aqui eu tô aprofundando, explicando cada detalhe, tá? Se quiser, vai lá, veja no perfil aqui do canal. Tem um link do Instagram, inclusive é um Instagram novo, né? Eu nem tinha Instagram porque eu trabalho há tanto tempo com internet que eu me distancio um pouco da internet para poder, enfim. Mas isso é assunto para outro vídeo. Ó, então explicando o que está acontecendo aqui. Ele vai fazer uma demonstração, né, ao vivo desse uso, tá? Então ele não falou ali, tá, eu sei como é que funciona, taraná. Até eu fiz essa pasta aqui nova, fiz uma pasta aula ou aulas, uma coisa assim, e deixei ela em branco com nada lá, para justamente ele não ter nenhum conhecimento de outras coisas minhas e ele fazer aqui realmente uma descoberta e vocês perceberem isso. Ó, então ele fez uma verificação, né, de que realmente ele tem acesso ao comando Cloud, que o comando Cloud funciona em qualquer lugar no terminal. Ele viu aqui a versão, né? Aí ele vai testar aqui a primeira chamada. Daí ele vai fazer a primeira pergunta, né? Então, olá, você é uma sessão do Cloud Code, blá, 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 blá. E ele vai pegar a resposta, né? Ó, ele fez aqui um comando via bash, né? E daí entra aquela situação que eu falei pra vocês. Sério, sinceramente, assim, ó, uma coisa que eu repito muito para quem tá aprendendo IA, não se preocupe em tentar entender tudo que está acontecendo por trás. Se alguém falar para você que você tem que aprender tudo que está acontecendo por trás, é só você pensar numa coisa simples. A tua geladeira que está ali, minha geladeira tá aqui na minha frente. Eu uso ela, eu simplesmente uso ela da melhor forma que eu posso. Eu não sei o que está acontecendo. O meu carro, eu uso ele da melhor forma e eu não sei o que está acontecendo. Use a IA da melhor forma. Entenda como você usa ela, como você coordena ela, como que você chefia ela, como que você pega um agente de IA, no caso, vamos chamar esse agente aqui do Cloud Code de coordenador, e ele vai chamar vários outros subagentes, você vai criar um time. Então você se multiplica. É isso que você tem que entender. Você não tem que entender por trás tecnicamente as coisas, não precisa. Então ele pega aqui um ID de sessão, porque
A ID de sessão existe porque cada sessão que você abre no Cloud Code, ele grava o histórico da conversa, né? Tipo o ChatGPT ou o Cloud, enfim, que tem lá no navegador. Ele vai criar um ID de sessão para poder retornar aquela conversa. Então ele identificou que o ID de sessão, tu vê, tudo isso ele fez sozinho, não expliquei para ele. Não falei, Cloud, você vai identificar o ID de sessão, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não expliquei. Só falei, faça, amigo, e descubra o que vai acontecer. Então ele fez o primeiro turno, aí ele fez o segundo turno para testar a descoberta da memória, né? Porque se é multiturno, ele vai jogar uma informação na primeira vez, depois vai questionar aquela informação na segunda vez, para ver se realmente está existindo, né, uma continuidade. Aí ele falou aqui que o multiturno funcionou, né? Se vocês jogarem o comando ali, no de vocês está aparecendo isso também, né? Inclusive verificou aqui que teve leitura de cache. É com base nisso que eu fiz o meu sisteminha que faz análise de cache hit. Até aproveitando, o teu cache hit tem que ser acima de 90%. Não pode ser abaixo de 90%, senão você está deteriorando os teus tokens. A tua assinatura não vai durar nada, ou se você usa via API, você vai degradar todo o teu dinheiro. Então fez um terceiro turno com dados, né, registrados, segundo ele, falou aqui girassol, blá blá blá, enfim, né? Daí a resposta do Cloud no terceiro turno, fez um quarto turno, daí a resposta e a demonstração concluída, né? Aqui ele colocou resumo para Instagram, porque eu acho que a minha mensagem que aqui quando eu estou mostrando para vocês, eu tinha colocado YouTube em algum lugar aqui, mas a minha inicial lá, como eu tinha feito para o Instagram, eu apertei para cima, né, para voltar. Você vai apertando no teclado aqui para cima, você vai voltando as mensagens anteriores, né? Então, acabou pegando o Instagram ali, mas não tem problema. Então, demonstração concluída, né? Ele acertou lá o 42, o girassol pelo jeito, né? Então, para abrir a sessão, ele fez isso. Você vê, eu expliquei para ele que ele tinha que utilizar output, formato, JSON, Session ID. Não expliquei nada disso. E é a grande vantagem da IA, e é o que eu gosto de deixar claro, eu já falei isso aqui, né? Que você só tem que coordenar. É como você contratar um grande expert na tua empresa, um gênio. Você tem um gênio do seu lado, um Einstein do seu lado. E você não precisa entender tudo que o Einstein entende, você só precisa aprender a conversar com ele. E daí ele vai te dar grandes resultados e vai se multiplicar em mini Einsteins e assim por diante. Então veja só, ele entendeu, ele fez os testes, ele provou que funciona, tá? Falou aqui do custo total, blá blá blá, né? Tá utilizando minha assinatura, então não tem bem esse custo, mas tudo bem, é porque vem essa informação da Anthropic, né? Beleza? E daí a nossa segunda mensagem é: eu quero que você revise o que a gente fez nessa sessão e identifique o que foi feito e retorne as descobertas. Isso é um processo de autodescoberta que você vai poder usar para qualquer coisa. Então, aqui foi só uma mensagem, mas imagine que você está horas conversando com a IA. Sempre que você fica horas conversando com ela, você fez testes de descobertas, você tem que pedir para ela retornar isso para você. Então, agora, por favor, identifique tudo que fizemos nessa sessão e retorne de forma organizada. O que você descobriu, as decisões. É importante colocar decisões, porque, como eu falei, a ideia aqui é só mostrar para vocês o uso, né, dessas coisas, mas que você consiga fazer essa aplicação para qualquer situação. Então, geralmente, numa conversa, você tem... Deixa eu pegar o cabo aqui que está para trás. Geralmente, você tem decisões. Então, por exemplo, eu mandei ele fazer uma coisa, ele fez e eu não gostei. Eu falei, certifique-se que sempre tenha tal coisa. Então é legal você falar para ele retornar as decisões, tá? Então, identifique o que fiz nessa sessão, retorne de forma organizada o que você descobriu, as decisões, em uma simples mensagem. Porque, pelo menos no meu aqui, como eu tenho no meu prompt inicial de System, eu modifico todo o meu prompt de System aqui do Cloud Code. Mais para frente eu vou até aprofundar um pouco disso, porque eu quero fazer um mesclado de bem básico, que eu considero bem básico, com umas coisas de repente um pouquinho mais avançadas, para quem entende um pouco mais, né, um degrau, então eu vou fazendo meio misto assim. No meu prompt de System eu tenho tanta informação falando para ele sempre salvar as coisas para não depender da memória, né, não depender do que está escrito na sessão, que se eu não colocar para ele colocar isso em uma simples mensagem aqui, às vezes ele vai salvar em um arquivo. Então, esse retorno é sempre bom falar para ele fazer em uma simples mensagem. Em uma simples mensagem, em tópicos. Beleza, só isso. Então, ele vai identificar o que ele fez. E veja só,
Agora que ele vai identificar o que ele fez, vocês vão ver que ele vai falar um monte de coisa que a gente não sabia, que a gente não disse para ele que era para fazer daquele jeito, mas ele mesmo fez a descoberta, porque ele rodou os comandos e por trás, ele como entende tudo que está acontecendo, né? O Cloud Code é fantástico justamente por isso, porque você dá o acesso a uma máquina inteira para ele, né? Então ele sabe quais são os comandos, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, tá? É infinitamente melhor do que você usar IA via navegador, né? Via navegador é mais prático para coisas pequenas, rápidas, mas assim, para coisas mais densas, não tem nem comparação. Ou o Codex, ou o Cloud Code. O do Gemini eu já usei muito e usava demais por causa da questão da janela de contexto, né? Antes do Opus ter a janela de contexto de 1 milhão e antes desses modelos novos ter 1 milhão também, eu usava muito o Gemini, usava muitas coisas do Google por causa da janela de contexto. Inclusive, eu utilizava subprocesso no Cloud Code da CLI do Gemini, mas o Gemini, pelo menos atualmente, estamos em 16 de junho de 2026, na minha opinião, ele é o pior, porque ele mente muito, ele delira muito. Mas eu uso demais ele, semanalmente, em atividades que eu tenho, que gera mais ou menos 60, às vezes 20, às vezes 100, depende da demanda que eu tenho na semana, 1000 requisições. Então, se eu tenho 20 mil, 60 mil, 100 mil requisições para fazer, atualmente eu uso o Flash 3. Então, o Gemini Flash 3 para mim funciona muito bem. Eu faço via Best, que daí tem um desconto de 50%, mais o desconto do cash. Enfim, caramba, fica muito barato. Mas vamos lá. Então, a gente fez essa questão aqui para ele fazer essa autodescoberta, tá? E esse textinho final aqui é uma coisa que coloquei para ele poder dizer com as palavras dele, na opinião, porque é muito importante vocês aprenderem a conversar com a gente de IA, né? E ele retornar para vocês a opinião. Então, por isso que eu coloquei isso aqui, né? Diga para o pessoal do YouTube, né? Na sua opinião, qual a melhor forma de descobrir usos diversos que se adaptem ao que cada um faz no seu dia a dia para usar agentes de IA para potencializar os seus resultados, na base da conversa desse jeito que a gente está tendo aqui. Então, descobertas com o próprio agente, como fizemos aqui nessa sessão, no caso, né, aqui no Cloud Code, sem ficar dependendo de prompts prontos de copia e cola. Tá? Então, vamos colocar isso para ele aqui. Vamos pegar aqui, que eu já tenho salvo, para ganhar tempo de vocês. Aqui, ó. Esse não precisa, é porque lá no YouTube, no Instagram, eu vou trocar aqui Instagram, né? Lá no Instagram ele tinha falado assim, você quer que eu crie um script com o que a gente criou para eu poder automatizar, uma coisa assim? Eu falei, não precisa. Então vamos só tirar aqui. Eu faço muito isso, pegar a opinião. Mas é importante lembrar, a IA não é boa de fazer todo o planejamento. O planejamento é onde você, humano, tem que participar. Se você fizer um bom planejamento que pode levar horas, pode levar dias, pode levar semanas, mas se você fizer um bom planejamento com tudo amarrado, o que vai acontecer em cada coisa, e assim, teoricamente, né? O que você espera, a tua expectativa. O planejamento é expectativa, não é uma questão técnica. Se você for programador, tudo bem, né? Aí você vai colocar tecnicamente falando. Mas pessoas normais, que não é programador, e o programador, eu acho que ele tem uma capacidade absurda de usar IA, né? Eu acho que o ideal é você pegar e ter essa questão assim, eu vou fazer o planejamento, eu vou do início ao fim com a IA, colocando sempre, eu quero isso e a minha expectativa é essa. É assim que é o planejamento. Aí você amarra todo esse planejamento, que você vai levar, dependendo do que você vai fazer, algumas horas ou alguns dias, enfim, ou algumas semanas, sei lá. E daí quando você jogar para ela fazer, amarrando naquele planejamento, aí ela vai funcionar como 1000 pessoas incríveis e vai trabalhar 24 horas, daí é a virada de chave da IA, né? Então, só vamos ver o que ele falou aqui, ó. Pessoal do YouTube. Então, olha só. O segredo não está em colecionar prompts prontos, né? Eu coloquei os 3 ali só para facilitar a explicação, né? Mas justamente a ideia não era pegar nenhum daqueles copia e cola ali para vocês. Então, pare de buscar o prompt certo, sério, gente, parem, assim. Sabe aquelas coisas que o pessoal compartilha falando, eu tive tal resultado, tá aqui meus 15 prompts que eu usei. Enfim, quer usar para fazer isso? Use, mas é igual você na escola colar para fazer as provas. Para você se potencializar, né, se multiplicar,
você tem que aprender a conversar com a gente de IA. Então, justamente os tópicos aqui, não vou ficar lendo todos os tópicos, porque se você fizer esse processo justamente aí no teu Cloud Code, você vai ter do teu lado, né, as respostas, tá? Mas use a própria ferramenta para te ensinar, é muito importante. É o que eu uso para mim, tá? Até pela IA ser uma coisa nova, IA moderna, né, uma coisa nova. Eu uso IA, deixa eu ver, eu acho que mais ou menos uns 12 ou 14 anos atrás, quem é das antigas provavelmente usava uma IA que fazia, bem podre, né, gratuita, que você fazia o rosto de pessoas aleatórias, às vezes vinha com um buraco, às vezes vinha com um pedaço de alguma coisa no rosto, aquelas IAs primitivas. Então, eu digo dessas IAs modernas, né, é uma coisa muito nova. Então, muita gente usa IA já há bastante tempo, mas essa IA moderna de agora, que a gente consegue fazer essas milhares de coisas, é recente, né? Então, eu acho que o método, de repente, do uso da IA ainda não está maduro, né? E eu gosto sempre de fazer uma coisa que funcione, para de repente você que é um grande expert, sabe, trabalhar com projetos já tem uma imersão, né, em projetos de tecnologia e tudo mais, ou desde o cara que, sei lá, de repente o cara está trabalhando na portaria de uma recepção de um prédio e está de repente tentando aprender IA para desenvolver outras coisas, ou para desenvolver projetos que sempre teve na cabeça dele e ele não tinha como contratar alguém para fazer, ou simplesmente para aprender coisas novas, né? Então, esses tópicos aqui ficaram incríveis, né? Você viu, eu nem falei, nem dei um script, né, para eles sobre isso. E essa situação aqui é muito massa, né? Que é justamente você pega, faz aquela descoberta e registra em algum lugar. E esse registro em algum lugar, eu vou colocar uma pergunta simples aqui só para finalizar, né? Você pode fazer uma skill, você pode fazer dependendo do caso, né? Você pode fazer um servidor MCP se você quer passar isso para frente. Então, uma skill, você pode desenvolver uma skill, tudo que você vai fazer, por exemplo, 2 ou mais vezes na semana. Tem uma atividade sua que você executa 2 ou mais vezes na semana, cria uma skill mesmo simples, né? Então, eu vou até perguntar para ele aqui, ó. É uma coisa que eu não fiz lá no Instagram, porque era para fazer tudo muito rápido, né? E se fosse fazer uma skill a partir do que você aprendeu aqui, como seria a aplicabilidade dela e quais... Veja, eu sempre peço as sugestões, suas sugestões e opinião de uso disso para diversas áreas. E daí? Enfim, vocês fazem a pergunta que vocês quiserem aqui, né? Vou só pegar a resposta dele aqui pra gente fechar esse vídeo. Um vídeo além de ensinar o subprocesso, né? É para começar quem está iniciando, né? Principalmente. Quem já entende, de repente deve ter visto o vídeo e falado, caramba, 1/5 desse conteúdo é que eu já teria entendido, né? Mas quem está começando, esse tipo de informação aqui ajuda nesse, vamos dizer assim, como que eu posso despertar para poder começar a fazer e a trabalhar para mim, né? Então, veja só, ele dá aqui, né? Camada técnica, camada de método e assim por diante. Não vou ler, porque daí cada um de vocês deve ter rodado aí e vão poder aprofundar, né? Mas você veja que legal, ele já vai te dar ideias. E daí a partir daqui você pode aprofundar outras coisas e mandar ele fazer essa skill. No mínimo essa skill serviria para você falar para o Cloud que ele pode e que ele sabe utilizar o Cloud-P para conversar com ele mesmo. Porque daí você pode ter um Cloud principal conversando, não com subagentes, porque o subagente, o uso do subagente é diferente. Na minha opinião, o principal uso do subagente é justamente colocar em background, e eles são executores atômicos, né? Aqui você, com o Cloud-P, você pode no mínimo criar uma skill que ensine o Cloud, o teu agente principal, coordenador, de que ele pode conversar com outra instância do Cloud Code e que existe uma multisessão.
Isso pode ser usado para N coisas, e daí cada um de vocês descobrem aonde cada uma dessas coisas podem ser úteis.